Programa Atividade chegando para mais uma edição. Programa no ar aí há 33 anos. Então, me sinto privilegiado, né? Programa independente, 33 anos no ar, não é uma tarefa fácil. Mas tem que ter confiança do anunciante, né? Bons comentaristas, ótimos comentaristas. Né? A confiança do anunciante e a confiança também do telespectador, né? Que sintoniza o nosso programa há tanto tempo. Eu encontro tantas pessoas em shoppings, supermercados, né? E todos fazem elogios ao programa. Então, me deixam extremamente feliz. Dito isso, vamos adiante. Vamos falar em Master agora. Dito isso, vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol, vamos passar pelo Campeonato Brasileiro. Ontem o Grêmio contemplou o seu torcedor com mais um vexame. Porque a equipe do Grêmio contra o São Paulo, olha aqui, gente, é muito ruim. Eu não sei Everton, esse goleiro que o Grêmio trouxe, cheio de grifes, mas ele está defendendo um pênalti, mas toma outro, toma uns gols que não tem, deixa quem está em casa, que não precisa comprar. O futebol, por isso, está perdendo a graça. É muito dinheiro envolvido, muitos interesses, como dizia Leonel de Moura Brizola, e aí a coisa fica ruim. Mais as bets, mais arbitragem. É uma composição, entende? De fatores que faz com que aquele que acompanha, que examina detidamente, pelo menos o lado, vamos dizer, moral do futebol, fica, às vezes, até constrangido pelo que assiste. Então, o futebol está perdendo muito e até pelas cifras extraordinariamente milionárias que circulam entre atletas, entre empresários, etc. e tal, né? Treinadores, entre outras figuras. Então, é por isso. Mas o Grêmio, então, protagonizou esse vexame mais uma vez. Ganhou muito bem do Botafogo aqui, mas e daí? Foi 5-3. Mas vai lá e faz isso. Já o co-irmão, o Sport Clube Internacional, que joga às 9h30, hoje 21h30, no Beira-Rio, contra o Palmeiras, não ganhou ainda no Brasileirão. Né? Talvez faça isso hoje. Né? Deu uma enxurrada ainda há pouco em Porto Alegre, mas a capacidade, né, do Beira-Rio para escoar esse aguaceiro aí, né, é excelente, como é na arena também. Então, talvez a água, a chuva que parou, não seja, né, não tenha a importância desse dilúvio que aconteceu em Porto Alegre ainda há pouco. Mas, enfim, vamos ver a expectativa internacional. O torcedor está confiante, 9h30, que a equipe possa estabelecer a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Valdir Bianchessi Júnior. Pois é, José Silva, eu assisti uma parte muito pequena do jogo do Grêmio ontem, e até onde eu assisti, o Grêmio foi completamente envolvido pelo São Paulo. Eu vi o primeiro gol do São Paulo, que foi de pênalti, né? Acho que o goleiro do Grêmio poderia ter evitado aquele pênalti da forma como aconteceu. Não sei nem se o toque que o goleiro dá no atacante de São Paulo foi suficiente para ser marcado o pênalti, mas o juiz foi lá, marcou. E se não fosse aquele, seriam outros, né? Outros gols. São Paulo, pelo que eu soube depois, cansou de perder gols. E o Grêmio fez grandes investimentos, né? Tem uma folha de pagamentos aí acima de 20 milhões. E trouxe um técnico que só ele deve custar mais de 10% da folha. Vai ter que demonstrar agora, frente ao Juventude aí, que tem condições de retomar a hegemonia do futebol gaúcho e, quem sabe, aí ter uma virada, né, de desempenho no Brasileirão. Em relação ao internacional, como tu disseste, joga hoje às 21h30, eu não sei por que esse horário, né, na quinta-feira, se é na quarta-feira. É um dos interesses das emissoras de televisão, patrocinador, essa coisa toda. O dinheiro, é o capital. E joga hoje, né? Palmeiras, talvez Flamengo e Palmeiras hoje sejam os dois times a serem batidos, né, no Campeonato Brasileiro. O Flamengo vem tropeçando, acabou ganhando essa semana, acho que foi na terça-feira do Vitória, lá em Salvador, jogando pior do que o Vitória. E o Vitória que inclusive errou um pênalti. E o Palmeiras já está um pouquinho mais azeitado, então deve ser os dois times a serem batidos. Tá? O Cruzeiro, eu assisti um pedaço do jogo ontem também, Cruzeiro e Mirassol. O Cruzeiro está pelas tabelas. Tá? Conseguiu empatar quase no final do jogo, com um gol de pênalti também. Então, vamos esperar que o Internacional consiga fazer um bom jogo. Como tu disseste, eu não sei se vem mais chuva, que eu olhei ali fora,
é possível que chova no horário do jogo, né? O que eu acho até que pode A ser... drenagem é muito boa, né? A drenagem é boa, mas eu acho que isso aí pode ser até positivo para o Internacional. Tá? Isso é ruim para o Rocher, uma bola escorregada, uma coisa ou outra. Né? Para o Rocher, o ruim é a bola. A porta está molhada ou está seca. Muito bem. Milton Prado, o que me diz? Estou cercado de colorados hoje aqui. Né? Hoje tá cercado, eu estou só com o jogo do Colorado. Os demais, o Grêmio eu não consegui assistir ontem, né? Tinha outros compromissos, então não tem muito comentário do Grêmio. A única vez que eu vi um comentário do técnico do Grêmio, português, me pareceu um cara muito técnico, muito competente, mas eu acho que eles vão precisar mais de um técnico para tirar o Grêmio da situação que se encontra. Né? Então essa é a minha visão referente ao Grêmio. E hoje a expectativa do nosso time no Colorado. Então, primeira vitória no Brasileirão. se Deus quiser. Tá lá, o Borré acordou, né? Uma grande contratação, um atleta muito caro, né? Mas assim, tu fala a primeira vitória, vamos entender o seguinte, né? Que foram apenas 2 jogos até agora. Tá? E sendo que um dos jogos foi contra o Flamengo, no Rio de Janeiro. Internacional... E jogou muito bem até lá. Não ganhou por detalhe. Tá? Na verdade, o Internacional tem alguns atletas, né, que a gente sabe que eles estão prontos para aprontar a qualquer momento. Tá? Foi o que aconteceu com o Bernabé. Fez mais um pênalti infantil, um pênalti ridículo. Se não faz aquele gol ali, adeus tia Chica. Ela só tinha ganho o jogo. Perdeu, a rigor, perdeu a partida. Perdeu em casa, né? Foi pro Atlético Paranaense. Quer dizer que não é uma equipe que voltou, né? A Série A. Enfim, né? Mas jogou direitinho aí e conquistou a vitória. Mas não é nada fácil. Mas vem cá, deixa eu fazer uma pergunta, quero saber o que tu pensa aí dos finais do Gauchão. Olha, tudo é possível. O Grêmio tem um enfrentamento, começa lá em Caxias, né? Não, começa aqui. Sim, começa aqui, tem que fazer o resultado. O Grêmio tem que fazer o resultado. Deixar para fazer lá em Caxias, esquece. Esquece. O Grêmio tem que sair de Porto Alegre para Caxias com uma bela vitória aqui na Arena e depois, então, amorcegar o jogo lá, como se diz, conquistar um empate, uma vitória, por que não? Mas vai ser uma tarefa muito difícil. O Juventude, na sua base, na sua casa, joga muito direitinho e é uma decisão, né? Uma decisão, então eles vão jogar todas as fichas, né? Então, não é tarefa fácil. O Grêmio pode repetir a fórmula de sucesso do ano passado. Leva o Daronco para Caxias. Aí, volta classificado. Quem sabe. E o Internacional vai a Erechim, né? Erechim. Enfrentar o Inter. É o Inter, né? Não, Ipiranga. Ipiranga de Erechim. Ipiranga de Santa Maria. Exatamente. Então, Ipiranga de Santa Maria. A última notícia que eu ouvi do Ipiranga é que ele teria uma baixa de 2 atletas importantes na sua equipe, que teriam se lesionado, enfim, não teriam condições de atuar contra o Internacional, o que é bom para o Internacional jogando lá na casa do Ipiranga. Vamos ver como é que é esses desdobramentos todos aí do nosso Campeonato Gaúcho. É um campeonato que tem um valor absolutamente local. Há quem diga, tanto do Inter quanto do Grêmio, esse Campeonato Gaúcho aí não interessa, não importa se perdemos, se ganharmos e tal. Eu acho que é bom. O Grêmio perdeu uma chance muito grande de ser octa. Mesmo que não tenha, mas poderia ser octa e igualar-se ao Internacional, que é octa, e impedir o Grêmio de ser octa do Campeonato Gaúcho. Muito bem, então estamos aí com o nosso programa e na sequência nós vamos falar, sabe de quem? Olha, o Banrisul apresentou ontem na Sojipa um evento corporativo espetacular, olha, de uma organização ímpar, singular, mostrando um desempenho em 2025, o melhor da história do banco, o Banco Estatal. Então, os cumprimentos ao Fernando Lemos, toda a diretoria, né, o seu presidente, toda a diretoria do Banrisul, seus colaboradores, seus funcionários, né, aí, todas as agências, né, que são distribuídas por todo o estado do Rio Grande do Sul, pelo país, e os correntistas, né, aqueles que apostam no Banco do Rio Grande, Banco dos Gaúchos, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Então, é bilionária a vantagem, né, o sucesso do Banrisul nesse período aí de 2025, que foi o melhor da história do banco. Porque o banco tem produtos incríveis, ele se nivela, ultrapassa esses bancos privados, muito poderosos, e uma gestão pé no chão, né, econômica, né, enxuta,
e com grandes produtos, faz com que o banco tenha esse resultado incrível como aconteceu. Então, empresariado, políticos, ontem convidados, né, imprensa, né, todos lá na Sojipa, para esse evento tão importante do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Os cumprimentos, então, em nome do presidente Fernando Lemos, por essa conquista incrível do banco de todos nós gaúchos, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E ainda eu digo assim, que está na hora de atualizar a tua rotina. O aplicativo Banrisul chegou com tudo, minha gente, moderno, fácil de usar e com tua vida financeira num só lugar. Agora ficou simples cuidar do teu dinheiro sem complicação e na palma da tua mão. Abre a conta direto pelo celular, acompanha saldo, faz transferências, paga contas e muito mais. Tudo com praticidade, segurança e agilidade. O Banrisul pensou em cada detalhe para facilitar tua vida, seja no dia a dia ou nos momentos mais importantes. Ok? Então te liga que é o melhor e está extremamente intuitivo, rápido e com visual novo. Baixa agora, confere como ficou, porque moderno mesmo é facilitar a vida e o Banrisul está contigo nesta evolução. Olha aí a mensagem do Banrisul. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Agora para saber que dia ele começa. Muito bem, aí então, Banrisul. Agora vamos falar da TAP Transportes Aéreos Portugueses, uma das melhores companhias aéreas do planeta, né? A portuguesa TAP Transportes Aéreos Portugueses. Os encantos e a gastronomia das terras portuguesas você encontra nessas aeronaves com esse atendimento luso, maravilhoso, né? Os encantos e a gastronomia das terras portuguesas, de Porto Alegre a Lisboa, em menos de 11 horas, voando, né? Um voo maravilhoso, aeronaves de última geração, saindo aqui do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Você desce em Lisboa, Europa, Portugal, em menos de 11 horas, dependendo lá de cima, né? Vento contra, vento a favor, 10h45, 11, 11h10, tá. Então é mais ou menos isso aí. Mas um voo espetacular, uma gastronomia ímpar, né? Tarifas civilizadas e aquele atendimento luso a bordo, de qualidade, que só a TAP Transportes Aéreos possui. Todas as bandeiras de cartões de crédito são muito bem-vindas, parcelamentos espetaculares e só voar, descer na Europa. Se não quer ficar em Portugal, na Europa, você vai a outros destinos do planeta pelas próprias aeronaves da TAP Transportes Aéreos Portugueses. Sucos Petri, também emoção quando se fala em Sucos Petri aqui, porque Sucos Petri está nesta bancada há exatos 33 anos. É a bebida de todas as estações, é o mais vendido, portanto, o mais consumido. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, 100% natural. Laranja, uva, água de coco, na hora do pique no lugar, academia, parcão, etc e tal, né? Água de coco hidratando seu organismo. Tudo isso é 100% natural, sem adição de açúcares, sem conservantes. Então tá aí. A bebida do ano inteiro é Sucos Petri. E eu, mais uma vez, friso aqui para vocês que esse é o primeiro anunciante desse programa há 33 anos. Há 33 anos. Conta um pouquinho dessa história. Então, estava em casa, fui convidado pelo Renato Ribeiro, já falecido, que era o presidente, dono da Caldas Júnior, para fazer um programa. Eu até atuava com o Clóvis Duarte, que tinha um Câmera 2 naquela época. E aí o Renato me chama no seu escritório, na Cristóvão Colombo, e me convida para fazer um programa. Eu disse, pô, Renato, eu não estou com esse cacife aí e tal. Não, mas eu tenho assistido lá com o Clóvis, vamos. Bom, tudo bem. Aí todos ofereciam um cafezinho, uma coisa ou outra na bancada, né? Isso que eu pensei, né? O que eu vou oferecer? Vou inovar. Aí eu tinha Sucos Petri em casa. Eu olhei o número, como eu estava fazendo aqui, liguei, meio corajoso, né? Liguei para lá, eu gostaria de falar com um dirigente aí e tal. Veio o senhor Luiz Alberto Anchal, diretor absoluto comercial de Sucos Petri. Aí eu expliquei para ele que olha, eu estou fazendo um programa assim, assado, todos votos lá, tem desde água mineral, cafezinho, e eu gostaria de, Sucos Petri, eu achei que era muito bacana. Eles fazem o seguinte, vai no supermercado, compra aí e tal, põe na bancada e vem aqui amanhã. Aí me fui. Cheguei lá, fechou o negócio. Tá, manda, paga tanto, manda. Todas as semanas chega um caminhão frigorífico e descarrega sucos na emissora. Vai para um refrigerador,
para todos degustarem, né, na bancada e tal, todos os nossos convidados, comentaristas. Há quanto tempo isso? 33 anos. E ele faleceu, lamentavelmente, né, na pandemia. Uma figura ímpar, espetacular, grande empresário, grande amigo, grande assador. E se eu fosse fazer qual é a pele que tu queres? Você quer gato, quer um galeto, quer um... Era sensacional, mas lamentavelmente o Luiz Alberto Anchal nos deixou. E muitas saudades. E era uma figura, além de grande empresário, um sujeito com uma visão singular, fez a empresa crescer, Sucos Petri, mas o destino é assim, né? Eu entendo um pouco dessas tragédias. Muito bem. Adiante vamos, falamos em TAP, falamos em Sucos Petri, agora não custa falar do Grupo Zafre, que está na década do centenário, né? O Grupo Zafre, que está hoje também atuando na construção civil com alta competência, e suas lojas, né, que não param de aumentar, grandes, né, mais o Sexto, né, que é um atacado do Grupo Zafre, e mais sua loja, o Hiper Zafre, Zafre Bourbon, tudo de bom. Então, porque lá tem tudo de bom, né? Você tem segurança, um mix de produtos invejável, preços civilizados, e lá se diz que verdadeiramente economizar é comprar bem. Olha aí. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Muito bem. Algair Engenharia. Por que não dizer Algair Incorporações? Esse é um condomínio, gente, que quem está buscando uma casa num condomínio. Condomínio pequeno, esse é o outro grande espetáculo. São 18 casas de um arquitetônico, né? Um projeto singular. Vista eterna para o Guaíba. Aonde? Vila Conceição, na Tristeza. É um espetáculo. É o novo empreendimento da Algair Incorporações, o Vila Portal. Um condomínio exclusivo no coração da Zona Sul, 18 casas. Veja a mensagem, olha o que é esse condomínio que tem um casarão tombado, onde será a sede do condomínio. É sensacional, dá uma olhada aí. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Então, olha, os Estados Unidos estão facilitando a produção de petróleo lá na Venezuela, né? Porém, China, Rússia, Coreia do Norte, Cuba e Irã, excluídas, não pode. Donald Trump, esses aí estão fora do figurino. Ok? Vai ter produção maravilhosa, mas quem coordena o espetáculo chama-se Estados Unidos da América. Seja-se Donald Trump. O que me diz aí, meu amigo Milton? Não, estava acompanhando aí as questões do Donald Trump, né? Inclusive, Sim. ele não só a Rússia, a China, vai ter que se adequar ao sistema que eles querem, como nós brasileiros também. Recentemente, temos uma notícia aí que a Itaipu já está na mão dos americanos também. Nós vamos ter que se adequar. Se começar a faltar luz e energia, já sabemos o porquê, né? Isso vai ser um impacto significativo na economia. E como eu falei no programa anterior, né? Sim. Agora começa as mágicas do nosso governo, começa a dar resultados, né? O nosso índice, o IPCA, né? O índice oficial de inflação do Brasil, calculado pelo IBGE, já começa a dar resultados e melhorias, né? Veja, a inflação, né, para agora está em 3,93%, né? Em janeiro já veio para 0,33%, projeções do PIB do Brasil já variam entre 1,8%, no mercado, para o governo já está entre 2,3%. Então começa agora, ano de eleição, começa aquela, né? As mágicas, começa a se inaugurar obras, mostrar resultados que a população não sente, que nós, cidadãos meros mortais, não vemos. Mas está aí o resultado, né? Sem contar que
a maioria das pessoas não entende que política, o político que está definindo hoje a construção e a economia do nosso país. Eles estão mais destruindo do que construindo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Né, saiu o ranking que mede aí a corrupção e a transparência do Brasil, né, do mundo. O Brasil continua na 77ª posição do ranking de corrupção e transparência internacional divulgada. Né, ou seja, mantemos os 35 pontos, ou seja, me parece que a corrupção não chegou lá fora, só aqui no Brasil, é só nós estamos vendo. Né? O Banco Master foi citado, fraudes, emenda parlamentar, desvios de recursos, né? Que minaram a confiança do mercado. Né? Isso é menos negócio, menos investimento, menos investidores no Brasil. Né? Ou seja, para nós, isso não é nada bom. Mas, para algumas pessoas no Senado e no Congresso, está maravilhoso. Né? Estão se aumentando impostos, né? Projeto de lei em andamento. Agora, não sei se o Valdir, estão cientes que agora estão criando a nova lei, né? O novo imposto. Se o teu carro ficar parado no trânsito, vai ser taxado. Né? Não é o suficiente, a gente tem uma carga tributária muito baixa na água, na luz, no telefone, no mercado, né? Então, às vezes, tu vai no mercado aí e vai questionar, pô, que tá caro, né? Pô, o mercado tá cobrando muito caro. Não, não é o mercado, é o teu ICMS que tá no arroz, no feijão, né? Em tudo que tu compra. Né? E no Rio Grande do Sul, ele está um pouquinho elevado comparado com outros estados. Aí não vamos nem citar aí Santa Catarina, que tirou o ICMS da cesta básica, da carne, né? Baixou bastante. E no Rio Grande do Sul nós estamos na contramão, né? Mais imposto. Né? Então, eu não vejo a melhoria. Né? Pelo contrário, eu acho que hoje a esquerda deve estar em festa. Né? Nós tivemos um presente maravilhoso aí do MEC, liberando aí, né, o cadastro da faculdade, né, Instituto Educacional José de Castro, né, publicada hoje, do dia 12, em Brasília. O que isso quer dizer? O MEC liberou mais uma faculdade no assentamento Filho de Cepé, em Viamão. Belo presente para nós aí, para a economia. Espero que ajude bastante. Não sei, não estou vendo aonde, mas para nós eu acho que deve ser um ganho. A esquerda está comemorando, independente da gente ser de direita ou de esquerda, que é o meu caso, o que eu vejo é que a economia está afundando e o país está afundando junto. Não estou vendo melhorias. Os jornais hoje já estão mentindo. Eu vou dar um exemplo para quem usa IA, né, para trabalhar e fazer pesquisas. Eu uso várias todo dia para ler jornais, até para buscar algumas informações. E como já começou as eleições, hoje eu estava, antes de vir para cá, estava pesquisando algumas IAs para ver como é que começar estava. na Sapucaí agora. Não, e agora começou a inteligência artificial a... Não deixa de ser também, né? Então, o que a chinesa, a Queen, está fazendo, né? Tu busca informações sobre a economia do país, ela te dá 2005, 2025, 2023 ali, excelente. Se tu perguntar sobre corrupção, ela... Não, isso não existe no Brasil, é um país sério e tal. Então, assim, já começou a interferência chinesa para preparar algumas questões no nosso ambiente político. Tá? Então, isso é uma coisa que eu alerto a quem usa inteligência artificial começar a buscar novas fontes. Tá? A internet também já está começando a se mexer, né? Para que algumas notícias e algumas verdades não cheguem a determinados públicos. E é importante salientar que, como eu trabalho com projetos sociais e falo com pessoas de diversas classes, hoje o cidadão ele não é mais aquele ignorante. Se tu for ali falar com aquele cidadão que varre a rua, que tira o lixo, ele está debatendo política. Ele está ciente do que está acontecendo. Né? A gente ainda se pergunta, às vezes, como é que algumas pessoas estão no poder, né? Como é que estão como senadores, como estão como vereadores, né? Pelo índice de corrupção, de desvio, Banco Master, agora envolvendo ministros, até no último programa que eu estive aqui, a nossa OB estava tentando auxiliar na melhoria da imagem do STF. E aí eu te passo a bola e te pergunto, tem como fazer isso hoje? Daniel Vorcaro, Dias Toffoli, Polícia Federal dizendo que ele tem que ser afastado do caso, pediu hoje de manhã o afastamento dele. Ele abriu o bico dizendo que ele é sócio do resort, porque, mas sabe por que ele disse isso? Porque pode, a Constituição, a legislação, vamos dizer, jurídica do Supremo Tribunal, estabelece que ele pode, desde que não seja um gestor, ele pode ter participação. Isso ele disse. Agora, do Master, ele não diz. Que ele dá com a turma, que ele segura o processo, que ele é relator, que ele vai... Aí a gente se pergunta aquela questão assim, ó, pode,
Mas só quem pode é ele. Se eu fizer isso, é crime É de ilegal. probidade administrativa, é crime. Foi- Aí é tráfico de influência. Não, tudo bem. eu Aí acho a que gente não pode, né? A legislação diz que não pode. veda. Diz que Não não veda. veda. Ah, perfeito. Agora, não é legal, não é, vamos dizer, Não é moral. não é moral, antiético. né? Perfeito. O sujeito que quando conquista um cargo de magistrado, em qualquer patamar, ele sabe que ele tem que ter uma conduta reta, lisa, né? Absolutamente transparente, para não deixar dúvidas em qualquer sua decisão que ele venha a tomar. Agora, no Supremo Tribunal Federal, eles mandam tanto ou mais que o presidente da República. Sim. Então, é uma coisa extremamente complicada. Aliás, falando nisso, rapidamente, Valdir Bianchetti Júnior, tem um estudo agora aí já, porque nenhum dos veículos está fazendo até agora pesquisa, entende? Sim. Mas os partidos têm suas pesquisas internas. E ambos os partidos, tanto PL como PT, diz que tem hoje a eleição seria Pau a pau. pau a pau do guri do Bolsonaro. Flávio Bolsonaro. Agora, vamos ver os desdobramentos, né? Mas tem muita água para rolar, muitos candidatos deverão surgir, evidentemente, já se tem mais ou menos ideia de quem, né? O Kassab tem que mostrar o seu, por exemplo, né? Entre Eduardo Leite, temos lá o homem de Minas, Caiado. lá. O Caiado Caiado e e o Ratinho. Ratinho Júnior. e o Ratinho. Então, vai se modificar. E acontece outra também, se o governador de São Paulo declinasse do governo de São Paulo, de ser candidato ao governo de São Paulo, hoje ele seria líder na pesquisa. Mas eu acho que isso ainda tem, Silvas. Tem tempo para andar e pode acontecer. Não, tem. Ele tem uma reeleição garantida em São Paulo. Se ele visualizar uma chance forte, ele é capaz de declinar. Não, ele tem assim, o que me parece em relação a isso? Finalmente, esse governo está dissolvendo publicamente. Nós já sabíamos, antes dele tomar posse, que era questão de tempo para que nós tivéssemos tudo isso que está acontecendo, tá? E que mesmo que a mídia, a grande mídia, tenha sido muito parceira nesse consórcio do mal que se instituiu no Brasil, tá? Nesse momento começa a ficar muito difícil de segurar essas coisas, Silva. Nós temos o fenômeno aí das redes sociais, da internet, né, que impulsiona que a grande mídia pare do processo de esconder as verdades, né, que estão acontecendo nesse país. Especificamente em relação à eleição. Vamos entender o seguinte, o Lula está há 3 anos fazendo campanha para se reeleger. Ele já começou esse mandato. Aliás, a única coisa que ele não faz é governar. O resto ele faz tudo. Ele já começou esse mandato fazendo campanha para se reeleger. O Bolsonaro, filho, ainda nem começou esse processo de campanha. Inclusive ele estava fora, estava no exterior, foi a Israel, foi aos Estados Unidos, ele fez deu um giro, foi para a Europa. E a partir de agora, me parece que aí sim, ele vai iniciar efetivamente o processo, né, de se focar numa campanha aqui no Brasil para poder fazer frente a tudo isso, né, todo esse movimento, tá, que se criou de combate à direita e de promoção da esquerda. Então, o que acontece? Esse governo está dissolvendo. A economia agora, de fato, começou a mostrar que toda a injeção de dinheiro público e aumento de impostos que gerou uma receita trilionária está começando a perder fôlego. Esses casos de corrupção, que são a tônica dos governos da esquerda e do governo do PT, estão começando a manchar de forma assim, a comprometer a eleição ao governo Lula e, consequentemente, à reeleição do Lula. Tá? Então, o que eu acho, Silvas? Eu acho que assim, existe um negócio aqui também em estatística que é a tendência. Nós temos o Bolsonaro numa tendência de alta, no viés de alta, e nós temos a esquerda no viés de baixa. Tá? Outra coisa muito importante em pesquisa eleitoral, em eleições, a rejeição. A rejeição, já tem institutos de pesquisa dando a rejeição do Lula próxima de 60%. Então, ele está inviabilizado enquanto candidato. Tá? Tentou distribuir dinheiro nosso, dinheiro meu, dinheiro teu, de tudo que foi jeito.
tá? De todas as formas possíveis, mas nem isso está sendo suficiente para mantê-lo numa condição de disputar as próximas eleições com condições de ganhar. Eu vou dizer mais o seguinte, vou me antecipar aqui, olha, dependendo da costura que for feita pela direita, é possível que a direita ganhe, inclusive, essa eleição no primeiro turno. Concordo plenamente. Eu concordo plenamente com o Valdir, a posição dele. E realmente a gente está numa situação vergonhosa, né? Agora, estava vendo aqui uma matéria referente à decisão do seu Dias Toffoli ali, que é uma pergunta que eu me faço, né? Por que não se afastou esse senhor antes, quando ele deu uma isenção de 129 milhões, se não me engano a memória, se não me falha a memória, desculpa, para o pessoal desculpa, na verdade nem foi isso. Ele deu ali para a PF, deveria ter investigado ele, quando ele deu aquela isenção para a JBS de impostos. Na verdade, não foi uma isenção. O que aconteceu na JBS é o seguinte, a JBS tinha feito um acordo de leniência, na época da Lava Jato, era 10 bilhões. Tá? E esse foi o principal, o Toffoli. Toffoli, isso. Né? Digamos assim, o artífice do Tofolão foi aquele que tentou de todas as formas destruir a Lava Jato. Ele foi colocado lá justamente para dissolver os efeitos, né, talvez da única coisa positiva que foi feita nesse país nos últimos anos, que foi a Lava Jato. Tá? Então, o que acontece? Ele pega e elimina esse processo e esse pagamento, 10 bilhões, né, da JF, que é a empresa dos irmãos Joesley Batista, muito ligada à esquerda, muito ligada ao PT, tá? Historicamente. Onde inverte dinheiro. BNDES. Só que é o seguinte, nada como um dia após o outro, né, o Silvas? O que acontece? Quem comprou esse Taiaiá lá do Paraná foi um advogado da JF. Esse negócio é uma trama, tá? Que nós vamos agora, nos próximos, se houver, em havendo os desdobramentos e a continuidade desse processo, eu tenho a certeza de que essa situação do Toffoli é o primeiro presente que o povo brasileiro está ganhando de muitos presentes que estão dentro do telefone celular do Vorcaro. A Polícia Federal, as mensagens que estavam sendo trocadas entre o Daniel Vorcaro do Banco Master e o ministro Dias Toffoli foram todas apagadas. A Polícia Federal, através de um software lá, de um sistema que eles têm, conseguiu recuperar essas mensagens. E é isso que está dando esses elementos todos, ao ponto da Polícia Federal pedir, né, já que o Ministério Público Federal, né, nesse caso não faz o seu papel, a Polícia Federal está pedindo então que o ministro Toffoli se dê por impedido. Por impedido. Tá? Porque ele está enterrado até a ponta dos cabelos, com o Vorcaro, com a JF, empresa que ele perdoou os 10 bilhões. Mas eu acho, Silvas e Milton, eu acho que é o primeiro presente que a gente está ganhando, é o Dias Toffoli. Acho que nós vamos ganhar outros presentes nas próximas semanas, né? O desdobramento da abertura dessas informações, a menos que alguém chegue lá, o que é possível também, e acabe com o negócio. Aconteça o que aconteceu com a Lava Jato, né? O Valdir e Milton, eu pergunto para vocês, um ministro desses do Supremo Tribunal Federal, todos são trilionários. Todos. Isso que a gente sabe, né? O que acontece? O cara tem que se descer, tirar a toga, ele embarca num jato maravilhoso, não é na executiva, primeira classe, claro, e diz, eu nem sei o que é Brasil. O capital está lá fora. Claro, perfeito. Olha aqui, ó, eles não perdem nada. Tu viu o juiz agora que estava molestando meninas? Sim, Ele mandaram para casa com tudo que ele tem direito. Não, mas agora vão tirar o salário. Hã? Vão tirar a remuneração dele.
Bom, mas a legislação não diz isso. Mas não diz isso. Vai ser votado pelos pares. O que eu achei interessante nisso, né? Porque hoje tu afastar um juiz, né, ele sai com todos os privilégios. É salário, Se o cara tá na afim de lei. se aposentar... Tá na lei. Ele precisa se aposentar, ele vai lá, faz um escândalo e ganha uma aposentadoria vitalícia como prêmio. No Brasil é assim. Uma premiação. Tu comete um crime na área judiciária e tu é presenteado com uma aposentadoria integral, todos os teus benefícios. Esse, por algum motivo que eu desconheço, não foi bem assim. Começou que ele é aquele que diz que a palavra da mulher é o que vale, independente das provas, né? E agora ele, né, é vítima do sistema que ele, né, pregava, que ele fazia as pessoas engolir a goela abaixo, e agora aconteceu com ele. Agora ele perdeu o carro, perdeu segurança, perdeu os privilégios, está impedido de entrar no tribunal, né? E vai sofrer consequências mais graves ainda, pelo que eu estou vendo, que é perder, inclusive, a aposentadoria, né? Assim, eu espero que aconteça se for de fato verdade. Porque hoje, infelizmente, o nosso judiciário tem uma visão que cada cabeça é uma sentença. Parece que a lei que o Valdir interpreta, que eu e você seguimos, não é válida. Cada juiz enxerga ela de uma forma completamente diferente, né? Um exemplo, temos gente presa aí desde o dia 8 de janeiro por se fazer uma manifestação, crimes hediondos. Eu vou dar um exemplo daqui de um absurdo, que é o irmão do Marcinho VP, né? O senhor Cristiano Santos, aí tem o sobrenome dele que eu não vou seguir adiante, foi nomeado, assumiu o cargo de presidente do PSDB em Niterói. Bom, né? Traz segurança para nós, num partido que recebe um cara que tem processo criminal, que foi investigado, foi condenado em algumas, né, ações, pelo que a gente viu aqui. Ele simplesmente foi condenado e iniciado por tráfico, associação ao tráfico de drogas, armas. E aí, do nada, ele simplesmente é nomeado presidente do partido em Niterói, né? E aí, tu não te pergunta, como é que uma pessoa chega dentro de um partido, ninguém vê os antecedentes criminais, abre-se as portas e seja bem-vindo. Se eu chegar lá, eu acho que os caras nem me recebem. Não sei se contigo é assim, Valdir, Silas, porque não tem explicação. Comigo, se é partido de esquerda, com certeza não me recebe. Não, eu também não, mas aí eu te pergunto. Mandam me expulsar. Como é que o cara que tem toda uma ficha criminal condenado, irmão de um dos maiores criminosos do país, assume o partido? Mas é a desmoralização da própria política e do político, né? Porque nós temos políticos por excelência, mas vamos contar, né? E a grande maioria é um 7-1, lamentavelmente. Não sou eu que digo, são as notícias, são as notícias, né? É verdade. Tá? Lamentavelmente. Agora, de tudo isso, Silva, assim, isso que está acontecendo está sendo explicitado agora, está sendo aberto, né? Eu achei que seria difícil que nós chegássemos nesse momento, tá? Onde essas coisas começassem de fato a aparecer, porque existe um fechamento em torno dessa cúpula, né? Do que eu chamo de consórcio, tá? Mas nesse momento começa a aparecer, e começa a aparecer coisas do tipo, né? O Toffoli e a esposa e a filha, nos últimos poucos anos que ele está lá em Brasília, compraram 26 milhões e meio em imóveis. Foi o que tu disseste. Ele tem um salário bruto de 46 mil reais, acho que é. Tá? Então, assim, essas coisas começam agora a aparecer. Né? Parece que a mídia, por alguma razão que eu desconheço, talvez porque tenha essa grande mídia, tá? Talvez porque começa a se dar conta, né, de que a barca está furada e que o barco vai afundar, tá? Começa a ter, isso me surpreende muito, alguns jornalistas da Globo, né, e do jornal Globo, começam a divulgar coisas assim que antes nós achávamos impossíveis, né? Então, esse negócio, essas compras aí do... Bom, mas também segurar, por exemplo, o Master é impossível. O jornalista, por mais comprometido que seja com A ou B, né, com ideologias, se ele sustentar, defender na sua bancada, na sua emissora de rádio, televisão, o veículo, o jornal, ele está fadado a... Você sabia que já tem um outro escândalo no prelo aí? Escândalo do IBGE. Hein? Do IBGE. É outro. É outro que vai vir. Está vindo, né? Tá. Tem que ver se alguém vai abrir o bico. Agora, o que eu tô vendo assim, onde é que não tem vigarista aqui no Brasil? Não é no Brasil, a gente sabe. Mas agora... Quando esse cara foi eleito, a gente sabia. A gente sabia, mas infelizmente... Não foi novidade para ninguém. Eles são os fabricantes do mensalão, eles são os fabricantes do petrolão, né? Eles roubaram os aposentados. Pô, mas vem cá.
É uma notícia internacional. E agora eles estão começando com as eleições, já começaram aí a PL, né? 5.990, agora 2025, proposta pelo deputado Vicentinho Júnior. Não preciso nem dizer qual o partido, né? Que agora o que ele quer fazer? No projeto aí que está em andamento, e está indo rápido, tá? No Congresso, na Câmara, no Senado lá, que proíbe os influenciadores de falar sobre temas que exigem conhecimento especializado. Olha só que interessante. Que possa pôr em risco a saúde, finanças, medicamentos, apostas, bebidas alcoólicas e por aí vai. O que ele está exigindo? Certificação, qualificação técnica comprovada, que prevê sanções e advertências e multa de até R$50 mil. E a suspensão das contas nas redes sociais. Olha que sensacional, né? Baita lei vai regulamentar. Sem contar que tu tem que ter um excelente contrato de prestação de serviço, notinha fiscal para pagar imposto. Né? Então, vocês aí que estavam aplaudindo, fazendo campanha e acharam que isso não ia chegar na conta de vocês. Então, senhores influenciadores de esquerda, parabéns, chegou a conta. Espero que vocês paguem elas com satisfação, com um sorriso no rosto, como todos nós brasileiros fazemos todos os dias quando chegam nossos impostos. Então, e se preparem, não vai precisar de ação judicial para encerrar as contas de vocês, tá? E isso vai ser automático, senhores. Bem-vindo ao Brasil da democracia. Essa é a minha visão, minha opinião, e é o que está na lei, não sei o que estou dizendo. Muito bem. Vamos até o Rio de Janeiro, uma das mais famosas praias do planeta, que é a Copacabana, né? Aí eu estou falando do Belmont Copacabana Palace. Gente, está chegando aí o baile do Copa, né? O Carnaval do Copa, espetacular, né? É um hotel maravilhoso, ele é uma grife internacional, pertence ao grupo Belmont, um dos maiores grupos hoteleiros do planeta. Então, torne essa estação brilhante com uma estada tropical no Copacabana Palace, com vistas cinematográficas durante o dia e comemorações lendárias à noite. Saboreie caipirinhas à beira da piscina e bronzeie-se em areias douradas. Nosso hotel tem sido um símbolo brasileiro à beira-mar, porque por quase um século, é a sensação de glamour histórico. Essa sensação está viva a cada passo. Então, te liga com o Copacabana Palace, o Carnaval do Copa, que é histórico, né? A magia do icônico Hotel Copacabana Palace, na praia de Copacabana, evidentemente. Então, agora temos o Carnaval do Copa. Tá? Extraordinários restaurantes, academia, lojas, Pérgola, né? O Prisciani, comida italiana, só coisa boa. Então, Belmont, Copacabana Palace, tudo de bom. Então, tá aqui, ó. Reservas parceladas, você pode pagar suas diárias parceladamente, reservas e informações pelo 21, que é o código do Rio de Janeiro, 25 45 88 78, 25 45 88 78, código 21, reservas Belmont Copacabana Palace. Então, te manda para lá, depois vai para Sapucaí, abre teu olho, senão vão te bater a carteira por lá. Não, tu ia hoje para Sapucaí, conforme o bloco. Tem que se cuidar. Conforme o bloco que passa. Mas posso te dizer uma coisa? Para quem não conhece, a Sapucaí, nesse período, ela é muito segura, tá? Por incrível que pareça. Não. Tá? Eu já andei por lá, é legal, muito organizado o negócio, e segurança realmente, segurança. Não se vê, não acontece nada lá, tu não tem notícias. Não tem notícias que, olha, roubaram a bolsa de uma senhora num camarote, ou lá naquela turma que fica na grade, né, junto à pista, né, tal. Enfim, não tem, é uma segurança e parece que um povo que vai realmente para assistir o carnaval, se divertir, e não é para fazer vigarice. Então, isso já é coisa muito boa. Por falar em vigarice, tu vai continuar? Desculpa. Não, aqui tá bom. Aqui Por falar em carnaval e vigarice, posso falar? Pode. Beleza. Acadêmicos de Niterói, né, que estreia no grupo especial do Rio de Janeiro, vai fazer a propaganda eleitoral antecipada do Lula. Olha aí, sensacional. Não, esse negócio já está circulando aí, tá? Então, posso te fazer uma pergunta? Mas e como é que fica aquela questão do uso indevido da máquina pública para as eleições? Peraí, já vou chegar lá. Então, O tema da escola é o seguinte: do alto do Mulungu, surge a esperança, Lula, o operário do Brasil. Esse é o tema da escola. Aí, o que é Mulungu, tu sabe? Eu pensei que fosse um tipo de cachaça. Eu trouxe assim, não. Mulungu é uma planta. Tá? Tá? Mas o que a planta tem a ver com esse salvador aí? Cara, isso aí é o seguinte, né? A letra do samba é sutil na propaganda. E diz o seguinte:
Abre aspas. Em Niterói, o amor venceu o medo. E, por ironia, 13 noites, 13 dias me guiou Santa Luzia. São José alumiou da esquerda de Deus Pai, da luta sindical à liderança mundial. Esse é o samba enredo de uma das maiores vergonhas. E a Janja vai sair no carro alegórico. Tá? O Sidônio, que é o cara da comunicação, já proibiu os ministros, né, de saírem no carro alegórico. Eles iam sair, tá? Mas esse negócio começou a dar uma repercussão extremamente negativa e não vão. Tá? Eu não sei se a Jancho é a... Como é que é a anterior lá, que ele errou o nome? Tá? A esposa do Lula, como é? Ele errou o nome, né? Marisa. Sim, chamou de Marisa, a falecida. Tá? Cara, nós homens somos o seguinte, dificilmente a gente troca a mulher por uma melhor. E o Lula repete essa lógica, ele troca por uma muito pior. A outra era mais discreta e tal, vendia Avon, sei lá o quê. Tá? Trabalhava muito com Avon. E aí termina o samba enredo dizendo olê, 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 olá, lulá, lulá. Aqui lá. Lulá, lulá, tu sabe onde é que é lá. Aqui, Sicredi, minha gente. O início do ano é o momento de colocar os planos em movimento. É verdade. E o seu dinheiro também pode trabalhar por você. Também pode. Na Sicredi Origens, você encontra investimentos seguros, orientação próxima e opções para diferentes objetivos, como renda fixa, fundos de investimento e previdência. Comece o ano fazendo seu dinheiro render mais. Invista com Sicredi e tenha sempre com quem contar. Assessoria para o seu capital gerar mais divisas. Dá uma olhada na mensagem da Sicredi Origens. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Muito bem, então nós estamos falando aí do grupo de Paulo de Galetos, que é o melhor galeto do planeta, como eu digo sempre. E é um sabor inigualável, né? Os temperos, né? Tudo da típica culinária italiana, só coisa boa. Então tá, vamos deixar agora os galetos para a próxima semana aí, vamos, final de semana. Lá em Torres agora temos aquele de Paulo espetacular para veranistas, turistas e a comunidade fixa do município de Torres. Estão todos encantados. O Milton está tomando conta dessa unidade e então o pessoal está de parabéns lá em Torres com essa unidade do grupo de Paulo de Galetos. Minha gente, temos uma bela novidade aqui na grade da nossa emissora, que a partir de amanhã, 8 horas da manhã, nós temos aí Boris Casoy. Tá? Nós temos aí Alexandre Garcia, que é exatamente agora, depois do programa, temos o comentário imperdível do Alexandre Garcia. Nosso programa é das 20 às 21 horas. RS Play TV, mais plataformas. Logo após, então, o nosso programa, 21 horas, entrando o Alexandre Garcia com aqueles seus comentários imperdíveis, muito abalizados, muito inteligentes, tá bom? E a partir de amanhã, 8 horas da manhã, ao vivo, o Boris Casoy aqui na nossa emissora, figura tradicional de comentários no país, né? É uma grife, é um sujeito que tem seus comentários extremamente respeitados, também são muito credenciados e abalizados, né? Muito inteligentes também. Então, a nossa emissora, a cada mês, a cada quinzena, oferecendo mais e mais na sua grade para os telespectadores da nossa RS Play TV. O 524 da Claro Nest, mais plataformas. Cumprimentos à nossa direção, aos nossos colaboradores, a nossa grade, aos nossos companheiros que compõem a grade da emissora, tá bom? Os cumprimentos. Então, amanhã, sintonize, 8 horas RS Play, por exemplo, com Boris Casoy, tá? Muito bem. Fala, Valdir. Pois é, Silva, esse negócio aí que está acontecendo lá no STF, né? Agora lança luzes também em relação às condenações que foram feitas por ocasião do 8 de janeiro. Né? Tem um jornalista chamado Flávio Gordon, que ele diz o seguinte, né? Não dá para esquecer que foi essa turma aí que condenou Bolsonaro, trabalhadores, mães, avós, condenou aquela moça do batom, tá? Então a gente olha de forma isenta a nós, sim, né? E nós temos que pensar o seguinte, será que esse pessoal tem
estatura moral, Silvas, para colocar tanta gente na cadeia por tanto tempo, por tão pouco. Então, o Flávio Gordon, que é um jornalista da Gazeta do Povo, traz essa reflexão e ele coloca uma coisa que eu falei há pouco, né? Será que a velha imprensa despertou do seu sono, e vai fazer esse tipo de reflexão em relação à sociedade, né? Questionar esse tipo de situação, porque nós continuamos com pessoas presas, com pessoas com tornozeleira, alguns inclusive morreram na cadeia, condenadas por esses senhores, arautos, dos bons costumes, da decência, da lisura, da transparência. Imaginávamos, nós, evidentemente que eles ainda não foram, isso é um processo que está em andamento nesse momento, mas serve a reflexão para que nós pensemos, será que realmente eles tinham condições de julgar essas pessoas e condená-las do jeito que foram condenadas? Será que esse processo todo de perseguição da direita brasileira que ocorreu nos últimos anos, tendo-os à frente, dando essa cobertura jurídica, para tudo o que aconteceu, será que isso é de fato justo? É lamentável, né? Essa falta de postura, né, de transparência, isso tudo que mancha a imagem do nosso país mundo afora, né? O mundo sabe que o Brasil é um dos grandes centros de corrupção mundial. Ele trouxe o dado ali, né? Eu acho que é o último lugar, isso, Milton? Isso, 57º lugar de transparência. A gente está perdendo para a Venezuela. Estamos ali com a Venezuela, países que... Inexpressivos. Inexpressivos. É vergonhoso para nós, para o brasileiro, economicamente nos prejudica, em todos os sentidos. E tu vê assim, a questão da moralidade, da legalidade, que é uma lei federal que fala sobre isso, ela se aplica a nós, aos ministros, a todo cidadão brasileiro. E aí tem pessoas lá condenadas por crimes absurdos, né, que não foram comprovados, não foram por pessoas que não são funcionárias públicas, que não têm privilégios, foram julgadas na última instância, sem direito de defesa legal, direitos constitucionais violados. Então, assim, eu me pergunto, e a questão agora não é nem para os ministros, por que o Centrão está ali? Porque é uma pergunta que eu me faço. Quem olha um pouquinho a política, entende um pouquinho de política, se pergunta, por que o Bolsonaro foi condenado e preso? Por que essas pessoas foram condenadas e presas sem o devido processo legal, com a acusação lá do início, dizendo assim, tu cometeu esse crime, está aqui a prova, tu quebrou isso, tu invadiu aquilo, está condenada por isso, né? E sem dificuldade de acesso ao processo, que nem aconteceu e está acontecendo ainda, tá? E aí eu me pergunto, até onde vai a cara de pau do Centrão que está mantendo isso? Porque eles estão mantendo isso, vocês estão ganhando com isso. O Senado e o Congresso estão ganhando, porque o Centrão está ali no meio. Quem está articulando e ganhando dinheiro com isso é o Centrão. Se não tivesse o apoio do Centrão, né, o presidente do Senado já tinha desengavetado dezenas de milhares de impeachments que tem lá dentro, devidamente assinado por cidadão, que pede o afastamento de determinados ministros da Suprema Corte. Uma ferramenta legal, constitucional. Qualquer cidadão tem o direito de pedir o afastamento de qualquer funcionário público. Tu não está contente com o trabalho dele, vá lá e entra com um pedido. Isso é um direito legal. Agora, simplesmente, o presidente da casa senta em cima, não pauta, o resto fica tudo calado, e a gente continua nessa situação, né? A impunidade prevalecendo, crimes ocorrendo, né? A gente não sabe agora quem é quem, os ilibados do Supremo Tribunal Federal, envolvidos em todos esses esquemas aí de corrupção do Banco Master, agora a BNB, vai sair aí que a gente está esperando aí para confirmar, né? O IBGE, né? Então, assim, a gente está se perguntando, cadê a justiça do país? Né? É aquilo que eu sempre pergunto. A lei, ela parece que ela tem alguns lados, né? Tem um partido, né? Para mim, para você, ela funciona, mas para outras pessoas, não. Então, tu movimenta 50, 60 mil na tua conta hoje, o banco te fica perguntando. Da onde veio, para onde vai, o que tu vai fazer com isso? Me manda a documentação. Agora os caras movimentam milhões e milhões todos os dias. Simplesmente o COAF não sabe nada, Receita Federal não sabe nada, né? Ninguém viu nada.
E agora eu estou esperando aí, eu estou louco para ver o inquérito do seu Alexandre de Moraes aí, investigando o pessoal do COAF. Agora, saiu uma notícia agora à tarde em relação a esse negócio do Toffoli, é o seguinte, tá? Que foi feito um acordão, isso é uma denúncia do jornalista Cláudio Dantas. Opa! Diz que o destino do Toffoli já está definido. Bom, primeiro que ele disse para o Faquinha, jornalista à tarde, que ele não se considera impedido e vai continuar no E vai caso, continuar, exatamente, tá? não vai largar o osso. Mas que assim, já está definido. Ou ele vai renunciar, ou ele vai ser impeachmentado, tá? E esse acordo teria sido fechado entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, esse aí, Centrão, tá? E o Lula da Silva, tá? E o esquema é o seguinte: renunciando ou sendo impeachmentado, a vaga será aberta para o senador Rodrigo Pacheco. tá? Outro candidato ao Alcolumbre e que garantirá na próxima vez a aprovação do Messias ou Messias, que é o candidato do Lula. Então, eles fazem um acordo, sai o Toffoli, entra o Pacheco e o próximo, então, é o Messias ou Messias. Tá? Então tá, eu preciso chamar aqui agora, vamos ver se vai dar certo ali, a nossa chamada, o nosso novo companheiro na nossa grade da emissora aqui, a partir de amanhã, às 8 horas da manhã, a presença do comentarista Boris Casoy. Vamos ver aí, dá uma chamada dele, ele vai se manifestar aí. É preciso passar o Brasil a limpo. Está chegando um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro, Boris Casoy. Com uma trajetória marcada por credibilidade, análise firme e compromisso com a informação, o jornalista chega para reforçar o conteúdo editorial e elevar ainda mais o padrão jornalístico da programação. Ao longo de décadas, Boris Casoy se consolidou como referência nacional na cobertura dos principais fatos do Brasil e do mundo, sempre com opinião clara, experiência e independência. Sua chegada representa um novo momento para a emissora, que investe em jornalismo sério, plural e de qualidade, valorizando a informação responsável e o respeito ao público. Em breve, o jornalista estará ao vivo, às 8 horas da manhã, trazendo sua visão crítica, sua voz inconfundível e a credibilidade que marcou gerações. A emissora segue avançando, com jornalismo forte, relevante e cada vez mais próximo de você. É preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia. Claro, temos aí 1 minuto para o fechamento aí, para a tua manifestação, depois eu dou um pouquinho para o Valdir e aí vamos dar um adeus pro pessoal e um ótimo carnaval. Temos aí programas na segunda e na terça, mas vamos reprisá-los, né? Porque o pessoal não está aí, os comentaristas estão viajando, aquela coisa toda, tá bom? Fala, o Valdir estava falando do acordão ali deles ali, que seria indicado o Rodrigo Pacheco, né? O nosso Rodrigo Pacheco tem sido investigado aí, né? Família envolvida em vários escândalos, pai, mãe, né? E continua no governo. Tu não vê um impeachment, tu não vê ninguém se movimentar, o Centrão ali calado, né? Como se a gente, como todo cidadão, fosse cego, não estivesse vendo o que está acontecendo, né? O Senado lá preocupado com os PIX, né, das suas emendas, ano eleitoral. E aí agora vão botar esse cara de novo, que não deveria nem estar na cadeira que ele está sentado hoje. É por isso que o Brasil está afundando e está passando por essa vergonha internacional de corrupção e escândalo um atrás do outro. E não é porque eu sou de direita ou de esquerda, é porque isso está nos afetando economicamente todos os dias. Sim, o Paraguai está passando de viagem, o Paraguai está botando arroz aqui dentro do Brasil, criando sérios obstáculos à nossa economia na produção arrozeira. E sem contar que o empresariado está indo embora para lá. Eu quero ver quem vai pagar essa conta. Sim, estão crescendo demais, as grandes empresas estão indo embora. A Lupo foi, outras foram. Essa outra que faz toalhas e coisas, já se foi também. Fala, Valdir. Agora, Milton, acho que tu fala do Hugo Mota, não do Rodrigo Pacheco, né? Hugo Mota, perdão. Isso aí. Não que o Rodrigo Pacheco tenha menos problemas que o Hugo Mota. Não, tem sim, está sendo investigado. Vários processos aqui também. Silvas, assim, eu quero deixar um recado, a gente está começando um feriadão de carnaval, né? E esses feriados... Vai e volte. De vai e volte. Álcool e volante são inimigos mortais. Tu traz isso sempre, né? Tá? Que vai e volte, né? Famílias, tá? Que as pessoas tenham o cuidado, a questão do álcool, né? Ao volante. Pô, se demorar mais 10 minutos para chegar, né? Ter essa paciência, ter essa disponibilidade de tempo. Essa pressa vale uma vida, né? Pois é, ou várias vidas. Ou várias vidas, né? Muito bem. Gente, temos ainda um minutinho aí para o fechamento, mas então, desejar isso aí, essa mensagem está dando o Valdir, o Milton Prado, Valdir Bianchessi Júnior,
nossa, né, da própria emissora, que todos tenham, respeitem, né, a legislação do trânsito, de trânsito, né, vai e volte, álcool e volante são inimigos mortais, velocidade, que se encontra aí na freeway, que é a principal via nesse momento de carnaval e verão no Rio Grande do Sul, é a freeway. O pessoal corre demais, passam voando por todos nós, né, e fazendo provas e botando todos que não têm nada a ver com o peixe num risco de vida, suas famílias, etc. e tal. Então, vamos devagar com a dor, vai e volte, que é o melhor caminho. Esse é o melhor caminho. Cuide da sua vida e da vida daqueles que estão na pista com você, etc. e tal. Todos têm as suas famílias, têm as suas vidas. Então, vamos devagar, devagar. Vai ganhar 5 minutos, 10 minutos, sei lá, não vale a pena. Tá bom? Minha gente, um bom final de semana, um ótimo carnaval para todos, feriadão, e até a semana que vem. Boa sorte para todos, fiquem com Deus.